E aí galera, o vídeo de hoje é sobre como encontrar e ir atrás do seu pote de ouro que está lá no final do arco-íris e quantos obstáculos você vai encontrar no seu caminho até conseguir esse objetivo. Eu vou contar um pouco da minha trajetória e o que eu fiz para atingir o que eu almejava e quais são as minhas próximas metas para minha vida, certo? Mas você vai perceber durante o vídeo que nunca é fácil, cara, e tudo vai depender só de você. Se você colocar sua esperança na ajuda de outra pessoa, no apoio de outra pessoa, você pode estar correndo um grande risco e uma chance enorme de pôr tudo a perder, porque afinal de contas você só precisa de você e Deus. É essa ligação que vai te levar ao sucesso, cara. Esse vídeo é justamente para aquelas pessoas que não têm muito recurso, principalmente financeiro, familiar e contatos, certo? Aquela pessoa que precisa mudar de vida, aquela pessoa que precisa chegar no objetivo que ela quer para se sentir melhor, para dar sentido a tudo isso que a gente vive aqui na Terra. Beleza? Eu vou contar um pouco da minha história e o que é que eu fiz para atingir o estado atual da minha vida e quais são os próximos passos que eu pretendo almejar. Bem, eu venho de uma família onde eu tinha que ser muito controlado por conta dos perigos do mundo. Hoje eu entendo muito bem esses perigos, coisa que eu não entendia na minha adolescência. Porém, isso me travava muito, isso parava a minha criatividade, isso parava a minha força de agir, a minha força de vontade. E logo aos 14 anos, bem cedo, eu me liguei que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava me mover para sair do estado que eu estava, que não era satisfatório para mim mesmo, e me encontrar num estado onde eu veria que a vida valeria a pena, certo? Então, o que é que eu comecei a pensar? Cara, eu tenho que desenvolver estratégias para sair desse lugar que eu estou e chegar no que eu quero. O lugar que eu estava era a casa dos meus pais, ou seja, eu estava preso num lugar no interior do Nordeste. Eu precisava sair, eu precisava conhecer o mundo. Eu tinha uma vontade enorme dentro de mim de saber o que estava acontecendo lá fora. E dessa forma, eu fui começando a entender que eu teria que me esforçar, eu teria que procurar novos caminhos para atingir essa saída, certo? Ou seja, meu objetivo era sair de casa. Eu tive esse primeiro objetivo com 14 anos de idade e comecei a pensar naquilo, o que é que eu iria fazer. Até ali, eu só era um cara que gostava de jogar bola, não gostava muito de estudar, não refletia muito sobre a vida, não ia para festas, o que me ajudou muito, mas também não evoluiu o meu conhecimento, certo? Não procurava aprender coisas novas. Até que, no segundo ano do ensino médio, ali dos meus 15 anos mais ou menos, eu tive um incentivo de um professor que me deu a luz do conhecimento. E que luz era essa, cara? A ideia de que se eu estudasse, a ideia de que se eu adquirisse conhecimento através de uma área que eu já tivesse um domínio, já tivesse uma aptidão normalmente, uma predisposição, uma área que eu me sentisse confortável mais facilmente, eu teria um caminho mais fácil para percorrer e atingir aquilo que eu queria, que era sair de casa. Ou seja, numa prova de biologia na escola, uma prova do terceiro ano, onde eu era segundo, num domingo de manhã eu fui fazer essa prova. Essa oportunidade chegou para mim quando o professor me falou que no domingo de manhã, na escola, às 8 horas da manhã, ia rolar uma prova de biologia da região e só o terceiro ano ia participar dessa prova. Porém, quem fosse do ensino médio também poderia participar. E se você quisesse testar suas habilidades, você poderia ir para a escola no domingo de manhã. Agora me diz, você com 15 anos, começando seus estudos, não tendo ideia do que quer fazer da vida, você sairia de casa no domingo de manhã, aos 15 anos, para fazer uma prova de biologia que nem vale ponto? Me diz. É nessas horas que você começa a ligar os fatos que aconteceram na sua vida e observa que tudo é por acaso, cara. E não era estranho, mas eu estava animado para fazer aquela prova. Eu sabia que de alguma forma
aquilo ia me ajudar no futuro. E eu fui com a maior alegria do mundo fazer essa prova no domingo de manhã. Parece estranho, mas acredite em mim, eu estava feliz em ir para a escola no domingo de manhã fazer uma prova que não valia nada. Não sabia eu que valeria tanto no futuro. Bem, chegando lá, eu fiz essa prova e se passaram algumas semanas, certo? Depois de algum tempo, esse mesmo professor de biologia, que me acendeu a luz do conhecimento, chegou na minha sala e disse que eu fiquei em terceiro lugar nessa prova do terceiro ano. Ou seja, como é que um aluno de segundo ano ficou em terceiro lugar numa prova feita para o terceiro ano, sem ter estudado nada, fazendo a prova por fazer, certo? Isso foi a confirmação para mim de que a área da saúde, a área da biologia, era a área que eu mais me sentia à vontade, a área que eu aprendia com mais facilidade. E é essa área que você deve buscar na sua vida. Não adianta você ser ruim em matemática e querer ser professor, você ser ruim em física e querer ser engenheiro. Você tem que achar a área que você tem mais afinidade, aquela área que você mais se identifica, porque nada é por acaso na sua vida. Se você gosta de alguma coisa, é porque provavelmente você tem um caminho nessa área. A sua alquimia foi feita para você ir nessa área. Todo mundo tem um caminho para seguir na vida e são essas dicas, são essas coisas que acontecem no meio do caminho, desde sua infância, que vão te indicando qual o caminho que você deve seguir, cara. E se você ficar esperto, o universo vai te dando essas dicas, Deus vai te mostrando o que você deve fazer. E essa foi a primeira confirmação de que eu deveria ir para a área da saúde ou para a área de biológicas, certo? Beleza. No segundo ano, já no final do ano, teve uma prova regional, só que para o segundo ano, para a minha turma. E nessa prova eu fui o melhor da minha região e fui receber uma medalha na capital, cara. Isso para mim foi a coisa mais absurda que aconteceu na minha vida, porque um ano atrás eu nem estudava direito. Eu só jogava bola, gostava de gasear aula, chegava atrasado, mas como teve essa reviravolta, eu comecei a prestar atenção que o conhecimento realmente poderia me levar a lugares distantes. E como vocês lembram, eu disse que vim do interior e a partir do conhecimento, a partir do estudo, eu consegui chegar na capital pela primeira vez para receber uma medalha de ouro no espaço que era científico, num espaço que era muito renomado. Então eu comecei a perceber que realmente eu podia chegar em algum lugar. E a partir daí foi um momento crucial que mudou a minha vida, cara. Para atingir o meu pote de ouro no fim do arco-íris, que era sair de casa para morar sozinho, eu tinha que estudar, eu tinha que correr atrás, eu tinha que me esforçar. E aí começou a segunda parte do plano, que é o terceiro ano, cara. O terceiro ano do ensino médio para mim foi o momento onde eu mais corri na minha vida. Eu estudava de manhã e de tarde, alguns dias na semana. De noite tinha um cursinho, certo? E no cursinho foi onde eu aprendi a me aprofundar em química, em física, porque na minha escola não tinha uma base muito boa e eu também não buscava, então não aprendia muito. Então eu tive que correr com isso no terceiro ano. E um fato muito interessante é que depois do cursinho, às 11 horas da noite, eu ainda assistia uma aula online até meia-noite, ou seja, era estudo o dia todo, cara, e o ano todo, focando no vestibular do final do ano para atingir o pote de ouro que eu queria aos 14 anos, certo? Isso com 17, ou seja, foram 3 anos de preparação mental para atingir esse pote de ouro lá na frente. O resultado, eu passei, certo? Na faculdade que eu queria e fui buscar, custe o que custar, o meu objetivo, que era sair de casa, porque eu passei na faculdade, mas não tinha dinheiro, certo? Então como é que eu vou morar sozinho? Como é que eu vou me sustentar na capital sem dinheiro? Começou mais uma fase dessa minha busca, mais uma fase do arco-íris. E são várias fases, cara. Não acredito que você vai ter um objetivo, você vai colocar em plano sua prática e vai dar tudo certo. As coisas vão dando certo, mas vão aparecendo outros objetivos na sua frente. E se você não tiver força, você vai desistir e nunca vai atingir aquilo que você almejava, certo? Apenas continue, cara. Quando aparecer um desafio, você se enche de energia e atropela ele. Vem um outro e você derruba. Vai aparecer o outro e você vai esmagar, porque você é forte, certo? Beleza, eu já tinha
me formado na escola, eu já tinha passado numa faculdade federal e agora o objetivo era arranjar uma bolsa para morar sozinho, sair da casa dos meus pais e atingir a liberdade que eu queria para conhecer o mundo à minha maneira, sem as travas que minha família me impuseram, entende? Beleza. Lá, nesse meu primeiro período, eu ia e voltava todos os dias, cara. Todos os dias, da minha casa para a capital, da capital para minha casa. E meu curso é integral, ou seja, eu saía de 5 horas da manhã de casa para chegar às 10 horas da noite. E isso no outro dia para acordar de 4 da manhã, sair de 5, chegar lá na capital às 7, voltar às 10 horas da noite. Tudo isso nos 5 dias da semana. Imagina só essa rotina, beleza? Sem dinheiro para comer o que eu queria, sem dinheiro para tomar uma cerveja, sem dinheiro para usar qualquer coisa, sem festas, só foco, estudo e correria. 6 meses disso. Além de documentos para comprovar baixa renda, para se humilhar e ganhar uma bolsa da faculdade, porque quem passou por isso sabe, a gente tem que comprovar muita coisa. Você tem que comprovar que é pobre para tentar ganhar algum auxílio do governo nessas horas. Beleza, tudo isso eu tinha 17 anos e meio. E nesses 6 meses, até eu atingir os 18 anos, foi a fase de maior teste da minha vida. Porque na volta eu vinha em pé num ônibus de carona, todo esmagado. Era um ônibus que caberia 60 pessoas, mas vinham 100 neles. Era um ônibus de outra cidade, ou seja, eu tinha que descer em outra cidade de noite para pegar um ônibus de 9h30 para chegar na minha cidade de 10 horas. Isso para estudar, dormir e acordar no outro dia de madrugada para voltar essa rotina. Então, por muitas vezes eu pensei em desistir ali mesmo, cara. Na primeira aula da faculdade eu não entendi nada, foi uma aula de química orgânica e como a minha base era fraca, eu via que todos os meus concorrentes, todos os meus amigos de turma eram muito mais inteligentes do que eu. Muitos vinham de São Paulo, muitos vinham da capital, de escolas muito mais ricas e completas que a minha. Ou seja, o mundo todo vai parecer um grande desafio. Você vai parecer que é o mais fraco do grupo, só que acredite, você não é. Nessa mesma cadeira que a primeira aula eu fui desafiado, na primeira aula eu pensei que não conseguiria fazer o curso, no fim desse semestre eu tive a melhor nota dessa cadeira. Então você prova a você mesmo que você consegue ser melhor do que você pensa. Eu não sabia de nada e mesmo com essa rotina exaustiva eu ainda tive a melhor média da sala, certo? E isso é um fato, cara. Eu só fui aprendendo ao longo do tempo que quanto mais você se esforça, mais fácil fica de alcançar o que você quer. E menos impossível o impossível parece. Tudo é possível, acredite. Vamos lá. Depois desses 6 meses, eu estava chegando perto dos meus 18 anos, cara. E chega uma parte importante da história, porque quando eu tinha 14, eu já começava a afirmar o que eu queria para minha vida. E esse poder de afirmação é a coisa mais importante desse vídeo. Eu deixei para esse momento porque eu não queria entregar logo de bandeja no começo. As informações ficam para quem aguenta o vídeo. As informações chegam para quem procura. E já que você está assistindo até aqui, se liga no que eu vou te falar porque isso é muito importante. Aos 14 e 15 anos, eu já dizia para toda a minha família que eu ia morar fora com 18 anos. Eu já dizia, eu afirmava para minha mãe, para minha tia, para minha irmã, para minha avó, para o meu pai, que eu ia morar na capital aos 18 anos. Só que como eu venho de uma família que não tem muito dinheiro, nós vivemos bem, mas não temos dinheiro sobrando para pagar a estadia de uma pessoa fora da cidade, eu sabia que para mim aquilo seria um ato divino, cara, seria um ato impossível de se acontecer. Uma pessoa de 14 anos mora no interior e afirmando que com 18 ia morar na capital, bancando ela mesma. Eu não queria ajuda de ninguém, eu não estava pedindo para minha mãe pagar para mim. Eu falava que eu ia pagar minhas contas e foi isso que aconteceu, cara. Com 18 anos, eu já no segundo semestre, pertinho do meu aniversário, recebi a notícia de que não tinha ganho a bolsa. Pera, mas como assim? Você não ganhou a bolsa? Não, não ganhei a bolsa. Eu participei de uma seleção
para 60 vagas, onde tinham 80 pessoas disputando essas 60 vagas de moradia. E adivinha, cara, eu fiquei nas 20 últimas vagas, ou seja, aquele meu sonho tinha acabado. Tudo aquilo que eu passei no primeiro semestre tinha morrido. Mas você acha que eu aceitei isso? Eu que lutei desde os meus 14 para aquele momento, quando eu recebi o não, eu não aceitei esse não, cara. Eu fui atrás com mais 2 pessoas desses 20 que não conseguiram. Nós marcamos uma reunião com a direção da faculdade para discutir por que 20 bolsas não caberiam no orçamento dela, já que eles recebem milhões para ajudar as pessoas, certo? E naquela época ainda era o governo do Lula, era um governo de esquerda, então a universidade tinha um certo orçamento para essas coisas. Não foi como no governo de Bolsonaro, onde ele cortou e sucateou a faculdade do jeito que ele fez. Então, tendo essa oportunidade de pedir mais um pouco, a gente foi atrás. Eu marquei essa reunião e depois de uma semana a gente teve essa reunião, conversamos, colocamos nossos pontos. Eu tive que escrever uma carta dizendo tudo que eu ia fazer e tudo que eu botei naquela carta eu fiz. Eu disse que eu queria o dinheiro para morar na capital, para estudar, para trabalhar em laboratório, para ser monitor e para escrever um TCC como pesquisador. Tudo isso eu fiz porque se você se compromete, você tem que fazer o que você disse que ia fazer, cara. Não adianta de nada você botar um objetivo e mentir para chegar nele. Você tem que fazer. O universo é justo, Deus é justo. Se você diz que vai fazer, então faça. É desse jeito que vai dar certo. Não adianta de nada você colocar na sua cabeça algo que você quer e fingir. Você tem que fazer. Esteja certo do que você quer. E cara, o impossível aconteceu. Depois de uma semana, nós 3 que marcamos a reunião, recebemos a notícia de que os 20 que não ganharam a bolsa iriam conseguir ter essa renda. E era uma renda de R$600 por mês, cara. R$600 já iriam salvar a minha vida. Esse era o ano de 2016.2, ali mais ou menos em julho, agosto. Ou seja, com R$600 em 2016, eu já consegui me mudar para uma casa com mais 4 amigos, já conseguia pagar meu alimento, já conseguia pagar a energia, a internet e viver bem ali, porque eu morava perto da universidade e conseguia também comer no restaurante algumas refeições do dia. Ou seja, cara, aquele meu sonho dos 14 anos e aquela minha afirmação, aquele meu poder da mente, aquele uso do poder da lei da atração, que eu nem sabia o que era, mas já usava com 14 anos, estava se concretizando. Mas você viu que eu tive vários obstáculos para chegar até ele. E esse era só o primeiro. Existiam vários mais à frente, certo? Mas para você ver que eu observei o pote no fim do arco-íris. O arco-íris pode ser bonito de fora, mas quando você entra nele, são várias fases, cara. São 7 cores e são 7 fases muito difíceis que você tem que passar para atingir aquele pote que está lá no fundo. Mas perceba, você tem que ter a visão do pote. Tenha a visão clara do pote que você quer atingir. O pote é seu, ele está lá. Você vai ter essa visão clara e você vai botar em prática tudo aquilo que você precisa fazer para consegui-lo. E eu tenho certeza que você consegue, cara. É só querer. Tudo está na mente e tudo está na sua vontade. E na sua força de não depender de ninguém. Só depende de você e Deus, claro, porque você é parte de Deus. O Espírito de Deus está em você. Jesus já falou na Bíblia, vós sois deuses e vocês também podem fazer o que eu fiz e muito mais. É essa parte da Bíblia que ninguém entende. Todo mundo endeusa Jesus, certo? Jesus foi o maior alquimista que passou aqui na Terra. Eu vou até lançar o próximo vídeo sobre alquimia. Mas ele deixa claramente essa mensagem que nós também somos alquimistas. Nós somos poderosos, nós somos deuses. Nós temos esse poder de fazer e criar a realidade à maneira que a gente quer. E eu entendi isso muito cedo, cara. Não sabia a teoria, mas com um pouco de prática que eu praticava e fazia, eu consegui ir entendendo e alcançando meus objetivos aos poucos. Essa é a história mais emocionante
Depois da faculdade começa todo aquele período normal de você passar por provas nas cadeiras, dificuldades ali de convivência com as pessoas, porque umas são mais ricas que vocês, outras são mais pobres, então você vai entendendo a diferença de classes ali na faculdade, a diferença de tratamento que você vai receber por ser do jeito que você é e outra pessoa do jeito que ela é. Normalmente os brancos ricos são muito mais bem tratados que você que é pobre, que é diferente, que vem de outro lugar, principalmente do interior. Então você vai aprendendo como a sociedade funciona no meio daquele campus, certo? No meio daquela cidade universitária. Enfim, cara, como eu te falei, eu fui ser monitor, trabalhei 1 ano de graça como monitor, dando aula para ter minha primeira bolsa como PIBIC, que seria uma iniciação científica, ou seja, também trabalhei em laboratórios, mas para ganhar uma bolsa de R$400 eu tive que trabalhar 1 ano de graça, ou seja, nada vem de graça. Eu ia nas professoras e perguntava se tinha algum projeto para fazer, se eu podia ajudar, se eu podia ir no laboratório depois da aula, tudo isso pensando no meu futuro, plantando para colher depois. E é isso, cara, você tem que ter esse objetivo. Fui, trabalhei, consegui um projeto para trabalhar no laboratório e ganhar dinheiro na faculdade, ou seja, eu comecei a buscar o conhecimento e o conhecimento começou a me trazer dinheiro, que era o que me faltava. Eu só ganhava 600, comecei a ganhar mais 400, juntou, deu 1.000, entende? E logo depois da faculdade, eu também fui estagiar no restaurante que me alimentava, porque como eu sou de nutrição, da saúde, eu comecei a trabalhar no restaurante que me alimentava no começo da faculdade para retribuir tudo aquilo que ele fez por mim. Então, o meu ciclo na faculdade foi completo, cara. Eu entrei com o objetivo, queria fazer várias coisas, consegui fazê-las e terminei da melhor maneira possível, certo? Trabalhando com nanopartículas, uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida e uma coisa que aquele pirralho de 14 anos nunca pensou em fazer, certo? Então, a mensagem do vídeo é essa, cara. Eu me formei, já fiz uma pós-graduação em esportiva, por isso que eu gosto de treinar, por isso que eu gosto de falar de alimentação também. Tem um vídeo do Prepare Seu Corpo, Prepare Sua Mente aqui no canal, se você não viu, dá uma olhadinha. E é isso, mano, a mensagem desse vídeo é essa, você tem que correr atrás das suas coisas, você tem que correr atrás da área que você nasceu para fazer. Você tem uma aptidão interna, certo? Deus te colocou no mundo para você fazer algo. Deus te colocou no mundo para você fazer uma obra grande. Deus te colocou no mundo para você ajudar pessoas da melhor maneira possível. E qual vai ser a melhor maneira possível? A melhor forma que você conseguir entregar o que você sabe. Porque o que você sabe, a sua visão de mundo é única. Você passa por experiências e você ensina as pessoas através dessas experiências para que elas não errem, certo? Porque o sábio aprende com o erro dos outros, certo? O burro aprende errando. E eu já errei muito, eu já me ferrei muito para estar aqui falando para vocês tudo isso. Eu estou dando o meu melhor, estou sintetizando tudo aquilo que eu aprendi nesses 24 anos de existência. Vou fazer 25 daqui a pouco e chegou o momento de passar o que eu tenho para falar, porque eu estou cansado de ver futilidade e merda nessa internet. Eu acredito que o YouTube está mudando, ninguém aguenta mais ver meme, ninguém aguenta mais ficar rindo a todo momento. Eu também tenho meus momentos de lazer, onde eu não quero pensar muito nas coisas, mas se for para fazer um canal no YouTube, eu vou falar coisas que importam, eu vou falar coisas que mudem a vida de alguém. Então, se você está assistindo até aqui, muito obrigado, cara. Deixa teu like, se inscreve no canal, manda para um amigo que precisa ouvir essas palavras e busque o seu pote de ouro, cara. Você merece, todo mundo tem esse pote de ouro no fim do arco-íris. Então, corra atrás, vá, escala esse arco-íris, mate todos os monstros que você encontrar, siga seu sonho. Quando você atingir o seu sonho, busque outros, planeje e comece a angariar maneiras de conseguir esse sonho. Eu tô aqui, concluí essa fase da minha vida e agora eu afirmo para vocês que esse canal vai virar. Eu vou trabalhar com o que eu gosto, porque isso é a minha intuição falando. Esse é meu entusiasmo. Busque seu entusiasmo e corra atrás, cara. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Eu tenho certeza que minha vida vai dar certo. Eu tenho certeza que você rico
Essa é uma afirmação que eu estou fazendo e faço, cara. Do mesmo jeito que todo mundo duvidou de mim quando eu disse que ia para Recife com 14 anos, porque eu te disse que eu falei para todo mundo, mas eu não te disse que ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditava em mim, cara. Um moleque de 14 anos do interior dizendo que ia morar na capital, isso era loucura. Eu sempre fui o louco da família. Eu sempre fui a ovelha negra. E me diz, cara, será que não vale a pena ser ovelha negra? Será que não vale a pena fazer as coisas diferentes? As ovelhas negras são aqueles que mudam o caminho da família. Se tua família está indo por um lado há várias gerações, se você muda esse caminho, você abre uma nova ramificação de possibilidades. Eu estou abrindo isso na minha e eu vou ter a consciência e a satisfação de ver meus sonhos realizados. Então eu faço afirmações aqui e no futuro a gente vai observar se deu certo ou não. Muito obrigado, eu sou o Kia e esse foi o 16º episódio do Sol Mais Um